Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores. Antônio Eduardo dos Santos. Presente. Balduino Rodrigues Diniz. Carlos Jacó Rocha. Carlos Silva Santos Neto. Cláudio Arena. Fernando Alves de Lira. Guilherme Dávila Próxima. Jacob Coquidian Neto. José Pedro Facina. Luiz Berbis de Oliveira. Rafael Luiz Redó Garcia. Renato Carvalho Donato. Rodrigo Cardoso Biagione, presente. Havendo quórum legal, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Mongaguá, no exercício 2016. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da seguinte ata. 15ª sessão ordinária, 16/5/2015. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata. Está em votação a dispensa da leitura da ata. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. Está em votação a ata. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. Fica à disposição a ata da 16ª sessão ordinária, 23/5/2016. As indicações 936 a 999 serão encaminhadas ao Poder Executivo. Temos na casa o projeto de lei 036-037/2016, todos de autoria do Poder Executivo, que serão encaminhados às comissões e posteriormente à ordem do dia da presente sessão, por apresentarem requerimento de urgência. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada do vereador para que faça leitura da matéria na tribuna. Com a palavra o vereador Balduino Rodrigues Diniz para a leitura de suas indicações. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, uma boa noite. Gostaria aqui, senhor presidente, na verdade, usar um minuto só da atenção, Vossa Excelência, dos demais vereadores, porque a gente anda fazendo algumas reuniões e veio ao nosso conhecimento uma questão na área da educação, aqui, principalmente na escola aqui do Veracruz, uma criança que ela tem um problema, ela tem que ter o acompanhamento, um acompanhamento de psicologia, um psicólogo, que ela anda, a mãe até tirou umas fotos e mostrou para esse vereador o braço dessa criança, de dentro da escola. Ela está levando o estilete e ela já não é por uma vez, já ela está fazendo. Dentro da escola tiram os professores, às vezes pega, recolhe esse estilete, mas ela continua com esse problema. Então a gente vem aqui na tribuna alertar a administração e esta casa, que esse é o nosso papel, para que se tome alguma providência e coloque na rede da educação um acompanhamento, né, de uma psicóloga, para que essas crianças que são especiais, ela ter um acompanhamento. Então essa reunião foi na sexta-feira, e eu mesmo vi as fotos do braço dessa criança. Então, nosso papel aqui é alertar, fiscalizar, e que a gente precisa desse acompanhamento dessas crianças na área da educação. E sabemos muito bem da inclusão que nós temos na rede. Então, eu falei para a mãe que não tinha como eu pautar, porque era sexta-feira, nada a respeito. Então, eu ia falar aqui na tribuna sobre o que está acontecendo. Isso aí ocorreu aqui na escola do Veracruz. Mas eu acredito que em mais escolas também temos alguns problemas nesse acompanhamento. E a gente fala do psicólogo, mas a gente tem as outras áreas também que tem que ter um acompanhamento. Então, eu acharia muito importante colocar nas escolas, não deixar só para o educador, o professor, que na verdade ele não é a área dele, né? O professor ele tem que educar, fazer o que é dele, essa área mesmo de quem é profissional. Então, a gente está dando um alerta aqui na Câmara Municipal para que a administração tome essas providências quanto a um psicólogo no acompanhamento na área da educação. E os demais, a gente vai
ouvir e discutir aí conforme o andamento da Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Sua indicação será encaminhada ao Poder Executivo. Registrar a presença do vereador Renato Donato. Requerimento número 96 e 97, de 2016, autoria vereador Carlos Jacó Rocha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente. Requerimento 96 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, consultando-se o nobre plenário, seja oficiado a Electro que estenda a rede de energia elétrica da rua Pedro Batista Teixeira, no trecho entre o número 2024 a 2200, no bairro de Agenor de Campos. Justificativa. No trecho mencionado acima, não existe rede de energia elétrica, mas existem muitas residências cujos moradores nos procuraram pedindo ajuda para que a rede elétrica chegue até suas casas. Muitas dessas residências já dispõem de poste padrão de entrada de energia. Hoje em dia é praticamente impossível uma família viver sem energia elétrica, assim peço ao Electro que estenda a rede para que essas famílias sejam atendidas. No caso da impossibilidade de executar o serviço, peço também que informe esta casa sobre os motivos que impossibilitem a execução. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 30 de maio de 2016, Carlos Jacó Rocha, Carlos Cafema, vereador. O requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se consta. Está aprovado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Requerimento 97 de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa, consultando-se o nobre plenário, seja oficiada a Sabesp, que estenda a rede de água da rua Pedro Batista Teixeira, no trecho entre os números 2024 a 2200, no bairro de Agenor de Campos. Justificativa. No trecho mencionado acima, não existe rede de água, mas existem muitas residências cujos moradores nos procuraram, pedindo ajuda para que possam ter água em suas residências. O trecho mencionado compreende uma distância de aproximadamente 100 metros. Assim, peço à Sabesp que estenda a rede de água para que essas famílias possam obter benefício tão importante para a sobrevivência e saúde do ser humano. No caso da impossibilidade de executar o serviço, peço também que informe esta casa sobre os motivos que impossibilitem a execução. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 30 de maio de 2016, Carlos Jacó Rocha, Carlos Cafema, vereador. O requerimento está em discussão. Essa palavra. Com a palavra toda a propositura. Presidente, na verdade, esses dois requerimentos são muito parecidos, né? Muito parecidos um do outro, que foi um pedido dos moradores lá, que nós fizemos uma reunião, uma visita, né, lá numa casa do pessoal, e eles pediram, lá tem um trecho que não tem, é só um trecho que não tem, porque até o número 2020, 2000 e pouco, 1900, tem água e luz, passa um trecho onde que era a antiga vaquejada, que foi aberto a rua lá, nesse trecho não tem, e lá na frente já volta a ter de novo iluminação, água, esgoto, tudo certinho. Então, pedido dos moradores, senhor presidente, que a gente está tentando ajudá-los lá e vamos fazer acontecer, né? Que a Electro faça as instalações e que a Sabesp também corra atrás de fazer instalações de água. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Renato Donato. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Nobre vereador Cafema, sou favorável ao vosso requerimento, ainda mais porque nós temos visto em vários bairros da nossa cidade a população reclamar pela falta de atendimento do serviço de água, esgoto e iluminação pública. Nesse final de semana eu estive ali no Areião e percebi que alguns moradores, eles têm o carnê de IPTU, pagam o IPTU, não tem o serviço de iluminação pública, não possui, algumas casas não possuem sequer o serviço da Sabesp, de água e esgoto,
Então nós vemos ruas sendo abertas sem nenhuma estrutura, o que isso é muito ruim para o município. Então, mas em especial para esses moradores, que muitas vezes para ter o seu ponto de luz em casa, tem que se utilizar de alguns artifícios como o gato, tão conhecido gato, colocando em risco a vida de tantas outras pessoas com choque elétrico e outras coisas mais. Portanto, sou favorável ao vosso requerimento, tanto a Electro quanto a Sabesp, mas que, em especial, nós possamos alertar a nossa prefeitura para que na abertura de ruas seja também dada estrutura àquelas pessoas que vão morar. Porque já que cobram IPTU, também tem que dar estrutura para que essa população possa residir nos locais. Muito obrigado. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que tiver de acordo permanece como se encontra. Está aprovado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, são vários trechos que a Electro está precisando fazer a ampliação da rede. Vários trechos que tem casas, que tem chácaras que precisam, né, senhor presidente? Então, é mais um pedido. Espero que eles entrem em contato com a gente, porque a Sabesp é mais fácil de a gente conversar. A gente vai aqui, conversa com o Joaquim, e é mais fácil de ser resolvido. Mas a Electro agora, o que está acontecendo na Electro é uma coisa absurda. Para a gente conseguir alguma coisa aqui para a nossa cidade, tem que passar tudo por Campinas, sabe? Você pede uma proteção de rede, depende de Campinas. Você pede uma extensão de rede, depende de Campinas. Você vai aqui na Electro ali em Itanhaém, não atendem mais a gente. Então, é tudo para fora, quem tem que fazer os pedidos. Quando eles querem, eles respondem. Quando eles não querem, eles não respondem nosso requerimento. Parece que não é a população de Mongaguá que paga as suas contas, a população de Mongaguá que mora aqui, que está pedindo isso. Eu acho que eles devem pensar que deve ser só a população de Campinas que deve pedir isso para eles, porque a nossa cidade nunca é atendida com nada da Electro. Infelizmente, é isso que está acontecendo na nossa cidade. Você pede para ter uma audiência com o engenheiro da Electro lá, eles não te atendem, porque fala que tem que ser atendido o atendimento lá na Electro de Campinas, que é na rodovia Bandeirantes. Aí eles marcam para fazer vistoria, marca 15 dias para fazer uma vistoria em Mongaguá. Só que não te dá dia, não te dá hora, não te dá nada. É 15 dias, dentro de 15 dias eles estão aqui. Você tem que deixar alguém lá 24 horas dos dias esperando a Electro. É sempre uma falta, uma falta de vontade com a nossa cidade. Infelizmente é isso que está acontecendo, senhor presidente. Presidente, por enquanto é só. Obrigado a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Com a palavra, o vereador Jacob Coquidian Neto para a leitura de suas indicações. Registrar a presença do vereador Rafael Redon. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nós temos hoje algumas indicações, mas eu gostaria de chamar a atenção para duas. Uma é da Vila Atlântica, solicitando força-tarefa. Nós visitamos o bairro e uma das grandes reclamações da Vila Atlântica é o esgoto a céu aberto. Ruas que nós passamos na época da eleição, há quase 4 anos, a mesma rua, o mesmo esgoto continua a céu aberto no mesmo lugar. São as mesmas reclamações que nós ouvimos dos moradores todas as vezes que nós passamos em determinadas ruas. Já fizemos inúmeras indicações, agora pedimos uma força-tarefa, mas nem as indicações que foram específicas para aquela rua foram atendidas. Então, solicitar manutenção, limpeza, continuação de iluminação pública, limpeza de vala, troca de placa de logradouros, porque placa em Mongaguá não existe. Eu não sei como é que é, acho que o pessoal deve ter GPS, porque SAMU, Polícia Civil, Militar, você não tem placa de rua em Mongaguá. O máximo que você consegue é nas avenidas, da avenida para a primeira rua, depois você andou a primeira, segunda quadra, acabou. Lá do Praia não tem placa. É uma cidade sem identidade, uma cidade sem placa. Placa com nome de rua. Nem papel colado no poste. Aliás, de vez em quando nós andamos em umas ruas, e à noite, também não dá para decorar todas as ruas de Mongaguá, nós nos guiamos por aquelas placas antigas que foi colocada lá no governo Jacó, lá atrás, que cada morador colocou com o número da casa, e o brasão da prefeitura e o nome da rua.
Às vezes nós andamos na rua e nos guiamos por essa plaquinha antiga que está lá, que existem algumas remanescentes. Direto do túnel do tempo. Bom, fora isso, existe um buraco na rua Padre José de Anchieta, na altura do 1165. Esse buraco está há 1 ano lá. Já fizemos inúmeras indicações. Era um buraco razoável, agora é uma cratera. Depois de 1 ano, as indicações que nós fizemos para este buraco não foram atendidas. Talvez os papéis que nós mandamos tenham ido para reciclagem. Se foi, ainda pelo menos teve serventia. Bom, fugindo das indicações, senhor presidente, eu estive no AME da Praia Grande, que eu fui levar minha madrinha. Minha madrinha tem 86 anos, ela caiu, quebrou o fêmur e operou. Fez uma cirurgia ano passado lá no AME da Praia Grande. E eu deixei ela lá consultando com o médico, era consulta de retorno, e fui numa casa de café que tem em frente ao AME, são 2. Eu vou sempre naquela lá. Conheço o dono da casa, estávamos conversando e chegou um assessor de um vereador da Praia Grande, que é da base do governo. Começamos a conversar, ele se identificou como assessor de vereador. Quando eu falei que era vereador de Mongaguá, ele tirou um sarro da minha cara. Pô, tá ruim lá, hein, meu? Acabei discutindo com ele. Não foi uma conversa boa, amigável, porque Mongaguá é igual filho, né? O filho é torto, nós falamos, de fora falar, apanha. Mas, infelizmente, algumas coisas que ele falou, nós aqui temos que parar para pensar. Por exemplo, ele reclamou da quantidade de gente que o AME da Praia Grande era obrigado a disponibilizar a vaga de Mongaguá, porque nós não tínhamos determinados serviços que seríamos obrigados a ter, e Mongaguá não temos. E acaba o AME superlotando. Aí, parando para pensar, também conversei com alguns professores da rede pública, mudando de assunto de saúde, porque não adianta bater na saúde. Nós falamos que é problema em nível Brasil, mas algumas coisas são específicas e só acontecem em Mongaguá, ou pelo menos não deveriam de acontecer em Mongaguá, mas acontecem. Por exemplo, até há pouco tempo não tinha remédio básico de hipertensão e diabetes. Serviços básicos de saúde nós não temos. Falta de médico em pronto-socorro virou rotina, obrigando as pessoas a terem que ir em outras cidades para poderem ser consultadas. Então, são essas coisas que deixam nós, moradores, eu não estou falando nem como vereador, eu estou falando como morador, indignado. Porque as pessoas ligam de madrugada para falar isso. Estou aqui 2 horas da manhã no pronto-socorro central e não tem médico. Bom, deixando a saúde de lado, porque já falamos muito, eu vou entrar na educação. Conversei com alguns professores, inclusive pautei um requerimento para a semana que vem, sobre os kits escolares. Até agora, os kits escolares não foram entregues. Nós estamos praticamente no mês de junho, praticamente já se passaram 2 bimestres e as crianças, os alunos da rede pública municipal, não recebeu até agora o kit escolar. Até onde deu, a escola forneceu. Até onde deu, o professor levou de casa. Agora, começaram a pedir para os pais para levar folha de sulfite, caneta, lápis, borracha, cola, massinha. Infelizmente, nós somos obrigados a concordar com algumas coisas. Por exemplo, não adianta falar, Mongaguá é o menor orçamento da região. Não, isso é mentira, porque é tudo proporcional. É o menor orçamento, é menor cidade, menor população, menor IDH. Então é tudo proporcional. Não faz porque as prioridades foram invertidas. Porque, por exemplo, o dinheiro que se pagou em janeiro para o Fernando Sorocaba, que foram 170 mil reais, daria para ter reformado os 2 pronto-socorros, se não superfaturassem. Uma boa pintura, uma boa reforma, mas não, preferiram pagar para um show. Daria, por exemplo, para ter colocado em todas as salas de aula ventilador. E grande parte das crianças
num calor de 37 a 39 graus todos os dias, foram obrigados a assistir a aula dentro da sala de aula, sem ventilador, ou com 3 ou 4 ventiladores instalados e 2 funcionando. Fizeram uma aberração na escola Jacob Kokjan, que por um acaso leva o nome do meu avô. Fizeram uma reforma e colocaram ar-condicionado. Quando coloca ar-condicionado, você diminui a ventilação. Os ar-condicionados não funcionam. Esqueceram de reformar a parte elétrica. E as crianças terminaram o verão numa estufa. Bom, mediante a tudo isso, nós legisladores também temos responsabilidade. Tudo que o senhor prefeito aprova nessa casa é com a aprovação desta casa e com o apoio da sua base. Todo lugar do mundo, toda Câmara do mundo existe a base de sustentação e a oposição, isso é normal. Mas eu acho que a base de sustentação, que é aquela que tem mais ligação, é aquela que tem contato, deveria efetivamente cobrar pelo menos o básico para a cidade. Por exemplo, não é confortável para mim, que sou oposição, não é confortável passar pela avenida e ver, por exemplo, aquele ginásio detonado que foi entregue há pouco tempo. Porque destelharam 2, 3 telhas e agora acabou tudo. Vai ter que reformar tudo, aliás, vai ter que refazer. O que vai sobrar dali vai ser só a parte de concreto. Não é confortável para o vereador de oposição, que dirá para o vereador de situação, porque vai estar naquele mesmo bairro, falando bem do prefeito, pedindo votos daqui a pouco para ele e para o prefeito. E a hora que o morador falar, por exemplo, do ginásio Cassimiro Correia Neto, qual vai ser a desculpa? Então essas coisas que estão acontecendo em Mongaguá, que nós temos que parar para pensar, que Mongaguá teve uma perda muito grande, as nossas crianças tiveram perdas. Nós temos um diretor, por exemplo, de educação, que não aparece. O senhor Edmilson, ele não aparece, ele não dá as caras nem quando o sindicato vai cobrá-lo. Quando o sindicato, quando recebe uma denúncia e vai lá, tenta falar com o diretor de educação, ele se esconde atrás da mesa. Que diretor é esse? Sem contar alguns que aparecem uma vez por semana, que eu já citei nome aqui. Então, infelizmente, eu não sei o que vai ser falado em época de eleição. Agora nós vamos ver algumas obrinhas, porque está chegando perto, faltam 4 meses de uma eleição. Então estão lá aí, fazendo uma maquiada na UPA por fora, como se fosse um murinho, mas lá dentro ninguém está fazendo nada. Que eu entrei e vi. Não foi construída uma escola nesse governo. Mas a reeleição está aí. Espero que o povo de Mongaguá não se deixe levar por obras que aparecem a cada 4 anos. Espero que o povo de Mongaguá não se deixe enganar por promessas e que realmente analise não só os candidatos a prefeito, mas quem vai colocar sentado nesta cadeira. Façam a primeira pergunta: para que serve o cargo de vereador? Grande parte daquele que se candidata não sabe. Depois pergunte também para ele quais são as suas propostas, os seus ideais, o que você faz da vida, porque senão ele vai acabar transformando essa cadeira em profissão. Algumas perguntas básicas para aqueles que vão sentar nesta cadeira. A sua procedência, o que você já fez pela cidade, o que a sua família já fez, o que você representa pela sociedade, na sociedade. Essas perguntas básicas, o povo de Mongaguá, aliás, qualquer eleitor deveria de fazer, inclusive foi pauta do livro que eu editei há 5 anos,
essas perguntas, porque tem que passar um pente fino. Aliás, para se candidatar tinha que ter um vestibular. Mas infelizmente o Brasil, hoje, para você se candidatar, a lei é clara, basta ser alfabetizado. Muito obrigado. Requerimento número 98 de 2016, autoria vereador Renato Carvalho Donato. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, as pessoas que nos acompanham pela internet. Requerimento 98 de 2016. Requeiro à mesa, consultando-se o nobre plenário. Requerimento 98 de 2016. Requeiro à mesa, consultando-se o nobre plenário. Seja oficiado o senhor Marco Antônio da Silva, coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação, bem como a Diretoria Regional de Ensino de São Vicente, com cópia ao senhor prefeito, solicitando a implantação de uma unidade do Centro Estadual de Educação Jovens e Adultos, o CEJA, em nosso município. Justificativa. O Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, o CEJA, é uma instituição de ensino de organização didático-pedagógica diferenciada e funcionamento específico, com o objetivo de oferecer cursos de ensino fundamental e médio, na modalidade de educação jovens e adultos. O CEJA é destinado ao público de alunos trabalhadores que não cursaram ou não concluíram as etapas da educação básica, correspondentes aos anos finais da educação fundamental e ao ensino médio. Além disso, o diferencial do modelo é que ele oferece carga horária flexível e dá oportunidade a alunos com mais de 18 anos que querem voltar à sala de aula. Este vereador foi procurado por alguns munícipes, os quais, de maneira unânime, nos questionaram quanto à possibilidade de implantação de uma unidade em nosso município. Muitos deles precisam se deslocar para o município vizinho para conseguir concluir os estudos e, muitas vezes, não conseguem porque não têm condições de custear a passagem. Portanto, o objetivo deste requerimento é beneficiar essa demanda que trabalha e quer concluir os seus estudos, conseguindo uma formação acadêmica e oferecendo mais expectativa de vida. Diante do exposto, solicito presente. Sala Leopoldo Gracioso, 30 de maio, vereador Renato Donato. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Guilherme. Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, família de Mongaguá, todos eles também que nos acompanham na internet, através da TV Mongaguá. Dizer que sou favorável à propositura do vereador, eu acho que é um dos deveres nossos, né, como vereador, fazer esse tipo de solicitação ao Estado para que faça investimentos na cidade de Mongaguá, principalmente na área de educação. Nós sabemos que algo semelhante, né, que já é muito tradicional, já antigo, que existe na cidade de Mongaguá, é o EJA, né, que mais de 1.000 escolas estaduais paulistas oferecem essas aulas de educação de jovens e adultos, né. Aqui em Mongaguá, o EJA tem no Aracida Silva Freitas, Barigui, Tonico Silva, Vera Cruz e também no Centro de Progressão Penitenciária, né. E nesse modelo é possível concluir tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Eu acho que o grande diferencial que o vereador citou realmente a possibilidade de carga horária flexível, né? E então, eu acho que seria uma ótima opção. No estado de São Paulo existem aí 31 unidades do CEJA e quem sabe Mongaguá não possa contar aí com a 32ª, né? Eu acho que todo o esforço ele deve ser feito nesse sentido, então tenho certeza que todos da casa serão favoráveis. O requerimento está em discussão.
Com a palavra, vereador Jacó Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu sou favorável ao requerimento de Vossa Excelência. Parabenizo pela propositura. E foi bom o vereador que me antecedeu ter citado o EJA, que foi coordenado pela Diretoria de Educação do município. Foi bom até o vereador ter citado a Escola Vera Cruz, que foi implantado o EJA, porque em uma classe eles colocaram 78 alunos. Graças a Deus, no primeiro dia de aula, alguns faltaram, tinha 66. Nós denunciamos aqui. E o senhor diretor de educação, que se esconde atrás de uma mesa e de uma sala, de uma plaquinha escrita diretor, nós mandamos ofício e não recebemos resposta. Ele foi questionado, inclusive, pelos órgãos competentes e sequer respondeu. Esse foi o EJA que implantaram em Mongaguá. Eu estou dando um exemplo só, o da Escola Vera Cruz. Nós tivemos 66 alunos em uma classe, sendo que quase 80 foram inscritos. Para economizar o quê? Luz? A contratação de um professor, que poderiam ter feito 2 classes? Não. Esse é o tipo de EJA que implantaram na nossa cidade. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, autor da propositura. Agradeço os vereadores que me antecederam, com suas colaborações. Como foi bem dito, existem 31 unidades do CEJA no estado de São Paulo. E quando tive reunião com o coordenador do Via Rápida Emprego, que concedeu à nossa cidade mais 5 novos cursos, que inclusive já inicia o primeiro dia 6 de junho, na Escola Técnica Estadual, conversei com ele sobre a possibilidade de outras maneiras de qualificação da nossa população. E ele próprio tocou no assunto do CEJA, porque o CEJA ainda está sob a coordenadoria da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e que muito em breve ficará por responsabilidade da Secretaria de Educação. Mas como ainda não é, e havendo essa porta aberta que nós conseguimos, já que existem 31 unidades no estado todo, seria muito bom que a 32ª fosse na cidade de Mongaguá. Como que é esse sistema? Até que para que todos entendam. O sistema do CEJA, o aluno se matricula e já recebe o material para a sua qualificação do período, do ano letivo que ele está estudando. No caso, eu gostaria de citar até uma pessoa muito próxima à minha pessoa, que é a minha assessora. Com muito orgulho, a minha assessora, chamada Creuza, ela se matriculou no CEJA de Praia Grande. Assim que tomei posse, ela assumiu como minha assessora. E hoje, ela que tinha apenas o nível fundamental incompleto, hoje, pouco mais de 2 anos e meio, 3 anos, que ela iniciou os seus estudos, está concluindo o ensino médio e pretende já este ano fazer a sua faculdade. Então, o CEJA ele é importante por causa disso, porque muitas vezes o jovem, o adulto, ele não tem a disponibilidade de estar todo dia na sala de aula. E o CEJA dá essa disponibilidade, para que a pessoa possa retirar o material, estudar em sua casa e fazer periodicamente as provas e ser aprovado de tempos em tempos os períodos que ele estiver prestando. Portanto, agradeço, imagino que será aprovado esse nosso requerimento e eu creio que, sendo implantado em nossa cidade, é um avanço muito grande no que diz respeito à educação e qualificação profissional. E é claro, aproveito também para reforçar o nosso convite à população para que façam suas inscrições. Nós conseguimos com muito custo trazer 5 novos cursos para a nossa cidade, 3 novas carretas, uma para panificação, outra para açougueiro e uma terceira de imagem pessoal, que engloba 3 cursos.
que é o de cabeleireiro, de manicure e de maquiagem. Eu tenho certeza que esses cursos, eles vão acrescentar em muito no que diz respeito à qualificação da nossa população, especialmente, senhor presidente, porque eu tenho recebido quase que diariamente em nosso gabinete currículos das pessoas de nossa cidade que não estão empregadas, que estão à procura de um emprego. Muitas dessas pessoas que entregam currículo para nós não possuem uma qualificação, não possuem uma profissão. E eu tenho certeza que se nós conseguirmos mais e mais cursos como esse, do Via Rápida Emprego, pelo menos nós vamos dar mais uma oportunidade para aquela pessoa que não tinha formação nenhuma, tendo um diploma, seja de açougueiro, seja de panificação, poder ter um enquadramento, ou ter pelo menos mais uma chance de se enquadrar no campo de trabalho. Senhor presidente, além deste requerimento, vai para votação, né? Claro. Claro. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. Tem. Senhor presidente, eu gostaria de falar de algumas indicações, mais duas em especial. A nossa população, ela tem sido muito maltratada em vários quesitos, mas eu queria trazer um em específico. A nossa cidade não possui pontos de ônibus cobertos. Por quase toda a cidade, nós vemos moradores, hoje mesmo eu recebi fotografias de pessoas em frente ao ponto de ônibus da escola Regina Maria, lá no Agenor de Campos, e essas pessoas sem ponto de ônibus, todas se protegendo da chuva com seus guarda-chuvas. Eu faço indicações, senhor presidente, alguma delas inclusive para o bairro do Jussara, que também possui um ponto de ônibus, acredito eu que foi feito pela própria população, porque era de madeira, totalmente fora dos padrões do município, mas também com as fortes chuvas e ventania caiu. Portanto, o que nós pedimos nessas indicações, mas em especiais nessa, é que a nossa prefeitura possa dar atenção a essa população que depende do ponto de ônibus, que depende do ônibus, que depende do transporte coletivo ou da lotação e trenzinho, e não possui sequer um ponto de ônibus. Não possui sequer um ponto de ônibus. Então, senhor presidente, eu gostaria que fossem encaminhadas essas indicações para as providências necessárias. Muito obrigado. Suas indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Não havendo mais matéria para o expediente, solicito o vereador que faça uso da tribuna, conforme a inscrição no livro, o vereador Renato Donato, 10 minutos. Senhor presidente, eu fiz questão de me inscrever no livro, porque eu tenho certeza que as nossas, até para explicar para a população, os requerimentos e as indicações, eles são pautados, são discutidos aqui em plenário, porém ele não passa pelo sistema de taquigrafia, ou seja, não fica registrada a nossa fala. E mesmo eu tendo pouco mais de 10 minutos que eu poderia falar na minha fala, eu fiz questão de me inscrever no livro para deixar registrado nos livros desta casa o que eu vou pronunciar nessa noite. Nessa semana, nós tivemos a notícia de que a casa do vice-prefeito o nosso vice-prefeito foi vítima de um assalto. Na ocasião, 4 pessoas abordaram o vice-prefeito na porta de sua casa e, com emprego de 2 armas de fogo, praticaram roubo, levaram televisores, R$2.000 em espécie, levaram o veículo do mesmo e, mais tarde, 2 adolescentes, ou seja, dos 4, 2 foram presos, 2 adolescentes foram presos porque acabaram batendo o carro na rodovia. Por que eu chamo atenção a isso? Desde o primeiro dia que tomei posse como vereador, eu tenho falado sobre a situação da segurança em nosso município. E não porque a pessoa do vice-prefeito é uma pessoa especial, e porque é o vice-prefeito da nossa cidade, mas, outra vez eu estava conversando com o vice-governador do estado, Márcio França, e ele disse o seguinte, que ele desceu do seu apartamento, aqui na Ilha Porchá, e logo que ele desceu do seu apartamento, haviam 2 seguranças esperando ele na porta. Por quê? Porque ele se trata
de uma autoridade do Estado. E qualquer coisa que acontece com essa autoridade estatual é uma lesão ao Estado. E ele passeando com o seu cachorro, uma moça passou por ele e falou assim: onde já se viu? Mal virou vice-governador e já está bancando toda essa pompa. E ele conversando comigo, ele explicando, ele falou assim: eu abro mão, o Estado não abre. Quando uma autoridade, no nosso caso, o vice-prefeito, passa por uma situação constrangedora, e agora eu quero me solidarizar à família, como a de ter sido assaltado, ter entrado na sua casa, e eu que conheço e respeito muito Dona Conceição, sua mãe, nós vemos que a nossa cidade como um todo está às mínguas no que diz respeito à segurança. Nós podemos falar isso daí, porque um guarda municipal foi arrastado pelas ruas da nossa cidade. Quantos não se recordam? Na plataforma de pesca. Porque o vice-prefeito da nossa cidade teve sua casa roubada, como poderia ser de qualquer outra pessoa. E na mesma semana, no mesmo bairro, a Pedreira, uma mãe teve o seu filho vítima de assalto, com emprego de faca, porque os roubadores queriam levar a bolsa e a mãe não conseguiu soltá-la a tempo. Tudo isso na última semana. Então, nobres vereadores, eu chamo a atenção e faço questão para que fique registrado nessa casa, porque a questão de segurança do nosso município tem sido deixada de lado. E quem paga com isso é a população. Todos, por sinal, inclusive o vice-prefeito. Então eu venho chamar muito a atenção para isso. Por quê? Todas as cidades da Baixada Santista possuem um sistema de câmeras, ainda que sejam poucas. Mongaguá não possui. Todas as cidades da Baixada Santista possuem uma estrutura mínima de segurança pública municipal, que é a Guarda Municipal. A nossa Guarda Municipal está sendo tratada como lixo. Então, senhores vereadores, questão de segurança pública, digo isso com conhecimento de causa, porque desde o primeiro dia que cheguei aqui, disse do meu orgulho de ter sido agente de segurança penitenciária por 12 anos. E reafirmo esse orgulho, porque se não fosse com esse cargo, eu não teria pago a minha faculdade. Então, o que eu venho colocar, senhor presidente, é que nós venhamos a repensar a questão de segurança do nosso município. Se fosse para colocar em ordem de prioridades, a nossa cidade, em termos de prioridades, em primeiro lugar, sem dúvidas, é a saúde. Sem dúvidas. Seja porque não tem médico no pronto-socorro, seja porque essa administração faz questão em não abrir a unidade de pronto atendimento, seja porque muitas vezes o investimento em saúde no nosso município é colocar combustível nas viaturas para levar as nossas mulheres grávidas para dar à luz nas cidades vizinhas. Então, em primeiro lugar, eu colocaria, sem dúvidas, a saúde. Em segundo lugar, qualificação profissional e geração de emprego, que é que eu tenho batalhado muito, inclusive trazendo os cursos do Via Rápida Emprego para a nossa cidade, tentando, dentro do possível, e com o apoio dos nobres vereadores, a implementação do CEJ em nossa cidade, ou até mesmo da FATEC, que é um pleito nosso junto ao deputado estadual Caio França. E o terceiro, mas não menos importante, assunto que deve ser tratado e deve ser providenciado urgente, é a questão de segurança do nosso município. Nós precisamos dar estrutura àquilo que nós temos. Não podemos intervir na Polícia Militar? É claro que não, mas nós temos uma Guarda Municipal. Mas podemos sim nos reunir e cobrar das polícias militar e civil maior respaldo. Aliás, cobrar do governador do estado maior respaldo para as nossas polícias. Então, senhores vereadores, eu deixo aqui o nosso alerta. Mais uma vez quero me solidarizar à família do vice-prefeito, sua mãe, sua casa, porque o nosso lar, a nossa casa,
é o nosso porto seguro. Uma pessoa que é violada em sua residência, certamente ela é violada naquilo que ela tem de patrimônio maior. E por um momento eu gostaria que todos se colocassem na pele do nosso vice-prefeito. Porque a situação que certamente ele passou, ninguém gostaria de passar. Mas às vezes nós aprendemos com doses amargas. E eu me coloco à disposição dessa casa para que juntos possamos cobrar do governo do estado, do qual o meu partido faz parte, providências no quesito segurança do município de Mongaguá. É uma vergonha uma autoridade, mas todos os munícipes passar pela sensação de insegurança que hoje acontece em nosso município. E se nós não tomarmos uma providência, se continuarmos aqui, não que seja menos importante discutir a instalação de energia elétrica para as ruas, até mesmo porque isso faz parte da segurança, discutir porque a Sabesp não nos atende, não porque isso seja menos importante, mas enquanto nós negligenciarmos a segurança do nosso município, essa cidade não será respeitada. Muito obrigado, muito boa noite, Deus abençoe a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao senhor primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores. Antônio Eduardo dos Santos. Presente. Balduino Rodrigues Diniz. Carlos Jacó Rocha. Carlos Silva Santos Neto. Cláudio Arena. Fernando Alves de Lira. Presente. Guilherme Dávila Próximo. Jacob Coquidian Neto. José Pedro Facina. Luiz Berbis de Oliveira. Rafael Luiz Redó Garcia. Renato Carvalho Donato. Rodrigo Cardoso Bajoni, presente. Registrar a presença do vereador Cafema, do vereador Badu. Havendo quórum legal, declaro aberta a ordem do dia da presente sessão. Solicito ao seu primeiro secretário que faça leitura das matérias pautadas. Projeto de lei número 036 de 2016. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA, Lei Municipal número 2754, de 26 de novembro de 2015, na importância de R$ 119.088. Senhor presidente, projeto de lei número 036 de 2016 tem o parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Está pronto para votação, senhor presidente. Projeto de lei 036/2016 está em discussão. O projeto está em votação. O vereador que tiver de acordo permanece como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei número 037 de 2016. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual LOA, Lei Municipal número 2754, de 26 de novembro de 2015, na importância de R$ 300 mil. Senhor presidente, projeto de lei número 037 de 2016 também tem o parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Está pronto para votação. Projeto de lei 037/2016 está em discussão. Com a palavra o vereador Badu. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, eu estava olhando esse projeto, é um para crédito adicional, é a questão de o prefeito tirar de um lugar e remanejar, fazer o famoso remanejar. Ele manda o orçamento para cá, o ano anterior, nós aprovamos, e dentro do ano, quando ele quer fazer... Quando ele quer mudar, fazer algum investimento, então, que não esteja naquela dotação, ele tem que pedir autorização para o Legislativo. Só que eu estava atento à numeração e foi votado rápido. Na verdade, eu gostaria de falar sobre, às vezes tem umas pessoas aqui, eu vejo aqui o presidente aí do campo de futebol aqui do Primavera,
Fernandinho. Seja bem-vindo aí, Cocada. Então, aqui tem uma suplementação para os campos de várzea. Então, é um remanejamento que está vindo para esta casa para poder investir nessas áreas aí. E na verdade, Jacó, só um minuto. Ele tá colocando 34 mil, reforma de campo de várzea, obra e instalação. Na verdade, ele tira do mesmo lugar, é só a dotação que muda. Então, ele tem 35 mil, uma área principal de contrato resgatado, para manutenção infantil, e 34.875 que está indo para a reforma dos campos de várzea do município de Mongaguá. Este aqui é o primeiro projeto. E agora nós estamos discutindo um outro projeto. Eu sou favorável a isso, senhor presidente. Projeto de Lei 037/2016 continua em discussão. Com a palavra o vereador Jacó Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, só faltou esclarecer que o crédito suplementar de R$300 é para esta casa. Está sendo tirado do superávit. Nós estamos com uma despesa mensal em torno de 620, 640 mil reais por mês. E os 300 mil é para esta casa, com as assinaturas de urgência dos vereadores, de alguns. Projeto de Lei 037/2016 continua em discussão. Projeto de lei está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. Não havendo mais matéria para discussão, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos, agradeço ao funcionário da casa e até a próxima sessão, se Deus quiser.